Olá, 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 meu aluno Alfacom, tudo bem com você? Eu sou a professora Kátia Quadros e juntinhos aqui a gente vai estudar arquivologia. Bom, o primeiro conceito que a gente vai estudar é justamente o que é arquivologia, né? Porque tem muitos alunos que, quando vê lá no seu edital que está cobrando arquivologia, não sabe o que vai estudar, o que é arquivologia, o que se estuda na arquivologia. Então, nós vamos começar com este conceito aqui. A arquivologia, ela é uma ciência que tem como objetivo organizar o acervo documental, ou seja, os documentos. E essa organização, ela é tão necessária, tão valiosa, preciosa, porque num arquivo nós precisamos acessar facilmente a informação. Então, se eu chego no arquivo e falo assim, eu quero o documento da Kátia Quadros, o arquivista ele tem que saber exatamente onde está esse documento e não ficar assim, gente, onde é que está esse documento? Aí, na sua vida, quando você precisa de um documento seu para alguma coisa, título de eleitor, que você pega aí, né, de vez em quando, aí você fala assim, eu já sei onde está esse documento lá guardadinho, todo organizado, ou você fala, meu Deus, e agora? E agora? Quanto tempo eu vou? Eu vou precisar abrir um espaço na agenda para encontrar esse documento. Pois bem, então, a arquivologia é essa ciência que visa organizar os documentos, o acervo documental, desde que o documento ele é produzido. Então, no momento de produção desse documento, já se preocupa com essa organização durante o trâmite administrativo também. E o que é isso de trâmite administrativo? Bom, o trâmite administrativo é um conceito que cai bastante em prova, e por isso nós vamos estudar detalhadamente em aulas posteriores. Mas eu vou dar uma pincelada aqui para você entender o conceito de arquivologia. O trâmite administrativo é quando o documento está resolvendo assuntos administrativos nos setores. Então, o documento é produzido, recebido da instituição, ele vai resolver um assunto administrativo. Ele é produzido, recebido justamente para resolver um assunto administrativo, né? Então, o trâmite quando ele está resolvendo esses assuntos administrativos. E a arquivologia organiza esses documentos também durante o trâmite administrativo. Também essa organização acontece na destinação desses documentos. E a destinação é outro conceito importante que a gente vai estudar assim bem detalhado em outras aulas, mas que também eu vou falar um pouquinho aqui para você entender esse conceito de arquivologia. Bom, já falei para você que um documento ele é produzido, recebido na instituição para resolver assuntos administrativos. Então a gente fala com valor administrativo, né? E isso acontece na nossa vida, né? Também os boletos, a carteira de vacinação, a carteira de identidade, são todos documentos que resolvem nossa vida administrativa. Pois bem, esses documentos, eles têm esse poder de resolver assuntos administrativos durante um tempo. Que passe aí 100 anos, esse documento vai perder esse poder de resolver os assuntos administrativos. E aí, o que acontece com ele? Ele é eliminado. Então, a eliminação é uma das duas destinações que a gente tem no arquivo. A outra destinação a gente chama de recolhimento ou guarda permanente. A gente vai estudar bastante isso depois. E ela acontece quando esse documento que, apesar de ter sido produzido para resolver assuntos administrativos com valor administrativo, quando ele perde esse valor, ele é um documento que conta a história da instituição. Então, a gente fala que ele tem um valor histórico, né? Como, por exemplo, as leis. Uma lei, quando ela é revogada, ela conta a história da instituição. É uma norma dessa instituição, dessa empresa. Então, ela é guardada para sempre, ela é recolhida. E a arquivologia vai organizar, então, esses documentos desde quando o documento ele é produzido, durante o trâmite administrativo e até essa destinação, que pode ser, então, a eliminação ou o recolhimento por valor histórico, o recolhimento aí no arquivo permanente. A gente tem esse conceito, então, aqui que eu acabei aqui de falar para você, ok?
O grande objetivo, então, da arquivologia é a organização e o acesso à informação, tá? Esse é o grande objetivo. Eu tenho uma amiga que ela fala assim: Kátia, se eu entrar no meu quarto às 11 horas da noite, no escuro, tudo apagado, eu pego minha meia marrom. Eu já falo, você acessa sua meia marrom, né? Eu já falo a palavra acessar, por causa da arquivologia. Ela é perfeita para trabalhar num arquivo, porque num arquivo eu quero chegar, pedir o documento da Kátia Quadros e o arquivista ele já sabe, aqui no nosso arquivo, na nossa instituição, nós arquivamos os documentos em ordem alfabética, então ele já sabe que se usa essa metodologia para facilitar o acesso aos documentos e ele vai buscar esse documento facilmente. Eu quero os documentos de Curitiba. Ele já sabe que nessa instituição se utiliza o método de arquivamento geográfico, né? Então, veja que são ferramentas para facilitar o acesso à informação. Chega uma pessoa no arquivo, pede, né, solicita determinado documento, o arquivista vai ver se ele está no arquivo. Não, o documento não está no arquivo. Então, onde ele está? Se ele não está no arquivo, ele tem valor administrativo, é porque ele está tramitando, resolvendo assuntos administrativos. E quando é assim, quem é o responsável por esse documento? É o protocolo. Ele vai no protocolo para saber quem está ali em poder desse documento no momento. Percebe? São várias as ferramentas que a gente vai estudar e você vai ver eu falar diversas vezes que essas ferramentas facilitam, né, o acesso à informação, o acesso ao documento, ok? E aí, a gente tem aqui o DBTA, que é o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, DBTA. O que é o DBTA? Ele é um dicionário que você pode encontrar aí no Google. Ele é gratuito, ele tem aí a terminologia arquivística. Não é um material para você estudar todinho, não, ele é um material de consulta. Muitas terminologias vão para a prova, inclusive Ctrl+C, Ctrl+V, e por isso você vai encontrar bastante essa terminologia aqui nas nossas aulas. Tá? Vou falar bastante aí do DBTA, mas se você quiser ver a carinha dele, você pode baixar, acessar aí no Google, mas não estuda ele inteirão, não, que é desperdício aí de tempo para você. Então, na terminologia arquivística, a arquivologia, ela é uma disciplina que estuda as funções do arquivo, os princípios e técnicas que são observadas durante a produção desses documentos, a organização, a guarda, a preservação, que é importantíssima na arquivologia, e utilização dos arquivos, também chamada de arquivística. Então, se na sua prova você vir aí a palavra arquivística, ou até no edital, vai ter noções de arquivística. Arquivologia, ok? Outros conceitos que a gente tem que são fundamentais e básicos na arquivologia é o conceito aqui de informação, de suporte de documento. Então, informação é um conceito, gente, todo mundo sabe o que é informação, às vezes é difícil conceituar. Eu sou professora de informática também, e na informática, quando a gente está falando de processamento de dados, a gente explica assim, que o usuário, ele entra com dados, o processador processa esses dados e o que ele devolve como resultado? Os dados processados ou informação. Então, informação são os dados processados. Quando a gente vem para a arquivologia, a gente tem que a informação é o resultado, olha só, do processamento, da manipulação, da organização de dados, de tal forma que represente um acréscimo ao conhecimento da pessoa que recebe. Então, a informação é esse processamento, essa manipulação, essa organização dos dados, mas que vão acrescentar, né, alguma coisa no conhecimento de quem está recebendo esses dados aí, né? E o que é o documento, o suporte? Vamos falar primeiro aqui do suporte. O suporte é um conceito bem importante para a prova, né? Você tem que saber suporte. O que é suporte? É um meio material, meio físico, no qual são registradas as informações. Então, pode ser, por exemplo, um pendrive,
Pode ser aqui, olha, um rolo de microfilme que é utilizado na microfilmagem, pode ser um CD, pode ser uma folha A4. Então, a informação, para ser um documento, a informação, ela deve estar registrada em um suporte, esse meio físico. E falando aqui em documento, documento também tem um conceito. Tá? Documento, gente, para que eu tenha um documento, que a gente vai falar bastante em arquivologia, né, sobre documento. Então, esse documento, essa informação deve estar registrada em um suporte, ou seja, um meio físico, deve comprovar, essa informação deve comprovar um fato e deve ter uma utilização. Então, para que seja considerado documento, a informação ela tem que estar registrada em um suporte físico. Então, se eu encontro você na rua, meu aluno e tal, outro dia eu encontrei um aluno na porta do condomínio da minha mãe, moro no condomínio ali do lado do condomínio da minha mãe. E aí ele veio conversar comigo, muito legal. E se eu encontro com você e você me pergunta assim algum conceito, né, de arquivologia, eu vou passar esse conceito para você, mas não vai caracterizar um documento, é uma informação, eu estou te passando uma informação, mas como não está registrada em um suporte físico, não é um documento. Para ser um documento, essa informação tem que estar registrada em um suporte físico, como essa aula, que está num HD, o PDF, enfim. Aí eu tenho já a informação registrada em um suporte. Também, essa informação ela tem que comprovar um fato. Tá? Tem que comprovar. Tanto que em prova a gente vê questões falando que um documento é um testemunho, serve como testemunho, comprova fatos. Exatamente. Então, quando você paga, por exemplo, a conta de energia elétrica, você recebe um papelzinho lá que a gente até chama, né, de comprovante, não chama de comprovante? Pois é, por quê? Porque lá tem uma informação registrada ali num suporte físico, né, num suporte material, e que está comprovando o fato que eu paguei, que você pagou aquela fatura de energia elétrica. Também, esse documento, né, para que seja caracterizado como documento, ele tem que ter uma utilização. E aqui entra algo importante, né, na arquivologia, porque muitas pessoas pensam que essa utilização você ficar manuseando, né, esse documento todo dia, acessando, enfim, pensa que isso é a utilização. Não, você paga a sua fatura de energia elétrica, você pega esse papelzinho ali que a gente chama de documento, de comprovante, e guarda numa gaveta. E lá você esquece, daqui a alguns anos, naquela faxina de Natal, você vai limpar e fala assim, nossa, isso aqui não serve para nada. Por quê? Ele pode até não servir mais, mas você guardou por quê? Por precaução, porque se a empresa de energia elétrica viesse cobrar você, né, dessa fatura que você pagou, você tinha como comprovar esse fato, percebe? Todos os conceitos aí juntinhos de documento. Então, essa utilização pode ser apenas por precaução, né, esse uso, mas o documento, para ser documento, ele precisa ter uma utilização. E também um documento arquivístico, ele tem aí algumas características que também são importantes para a gente. Então vamos lá, vamos falar dessas características aí de um documento. Primeiro, unicidade. Né? Os documentos de arquivo eles são únicos nos contextos nos quais pertencem. Pode existir cópias, pode. Pode existir cópia, pode existir vias, tá? Mas a característica é a unicidade. Né? Preza-se pelo documento único, por causa do volume, né? Imagina você tem aí a tua fatura de energia elétrica, você tira cópias, vias dessa fatura? Não. Aí você vai pedir uma segunda cópia, uma segunda via quando você perder, você viajou, precisa, né, dessa via, ou seja, é a mesma coisa que um arquivo. Ele terá, sim, a cópia, as vias são exceções. Para quê? Para facilitar
o trâmite administrativo, a resolução dos assuntos administrativos, para não ficar aí tão burocrático, né? Imagina ter só o documento ali. Mas preza-se pela unicidade, pelo documento único, né? Então, os documentos aí são únicos. Outra característica que a gente tem é a confiabilidade. O que é essa confiabilidade? O documento ele tem que ser confiável, você tem que confiar, né, no conteúdo desse documento, na informação que ele tem. Então, ele vai possuir credibilidade, né, como conteúdo ou declaração de um fato e que possa gerar efeitos, ou seja, ele é um documento confiável. Outra característica que um documento tem, é um documento arquivístico, né, os documentos de arquivo, é a autenticidade. Então, a autenticidade, o documento, ele foi produzido não tendo sofrido alteração, não foi corrompido, não teve adulteração. Então, ele é um documento autêntico. Ele é o que ele diz ser. Eu produzi lá um contrato e ele tem essa autenticidade, ele não foi alterado, ele é exatamente o contrato que eu produzi. Então, veja que é uma característica muito importante para um documento de arquivo. Outra característica que a gente tem no documento de arquivo é a imparcialidade. A imparcialidade de um documento. Imagina você ter um documento que vai comprovar um fato administrativo, fiscal, jurídico, né, legal. Esse documento ser imparcial, ou seja, para A, ou em determinado momento ele vale assim, determinado vale assado. Não, ele deve ser imparcial, né? Então, a imparcialidade dos documentos arquivísticos é verificada em razão de constituírem a parte real ali do fato, né? Do caso, né? Fornecendo assim prova original. Tem que ser imparcial, muito importante também essa característica. Vejo que todas elas são, né? A naturalidade. Os documentos são acumulados de acordo com as atividades da instituição. Isso é muito natural. A gente tem aí os princípios, né? Que envolve a naturalidade. Depois a gente vai ver a próxima característica da organicidade também. E os documentos são produzidos naturalmente, acumulados naturalmente, de acordo com a atividade que a pessoa exerce, né, que a instituição exerce. E isso entra também aqui na organicidade e interrelacionamento, tá? Quando a gente fala aí de organicidade, também esses documentos, eles são produzidos, acumulados, né, acumulados naturalmente, ao longo do tempo, sempre em decorrência do exercício das atividades da instituição ou da pessoa acumuladora. O que é isso? Eu, como professora de arquivologia, de informática, também sou professora de yoga, também, precisar de uma aulinha aí, fala comigo. Você vai chegar na minha mesa de trabalho, você não vai encontrar material de direito constitucional, nem de português, nem de raciocínio lógico, de jeito nenhum. Você vai encontrar, eu vou produzir documentos de acordo em decorrência da atividade que eu exerço, ok? E assim acontece com as instituições, acontecem com as empresas, né? Sempre esses documentos são produzidos em decorrência da atividade exercida. E também esse interrelacionamento, né, ele fala, e mesmo a organicidade, mantendo uma relação orgânica com os demais documentos que mantêm o conjunto. Então, sempre os documentos eles têm relação um com os outros para formar esse conjunto. Não vai se ter um documento que foge da missão, vamos dizer assim, da instituição ou da pessoa. Por exemplo, os meus documentos são sempre documentos para dar aula, essa é a minha grande missão. Então, todos eles têm a ver com aulas, eles têm essa relação entre si, né, de ser aí PDFs, PPTs, enfim, esse material que eu produzo para aulas, ok? Vídeos, né, videoaulas. Então, a gente tem essa relação orgânica aí com
os documentos, né? E eles estabelecem relação, então, entre si com as atividades que o geraram, como esse exemplo que eu passei para você aqui, que no caso atividade é eu ser professora, vai gerar esses documentos, então. Bom, vamos falar agora de outro assunto importante aqui, né, sobre os órgãos que compõem aí a arquivologia, né, que são responsáveis aí pela arquivologia. Então, o primeiro que a gente vai falar é o SINAR, tá? Então, em 25 de setembro de 78, o decreto 82.308 instituiu o Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR. Então, o SINAR é o Sistema Nacional de Arquivos e ele tem por finalidade implementar a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, visando gestão, preservação e acesso aos documentos de arquivo. Então, aqui a gente tem algo bem importante, porque além do SINAR, que é o Sistema Nacional de Arquivos, a gente também vai falar sobre o CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos, tá? E eu já vou falando aqui para você prestar atenção nesses conceitos, assim, ó, dica pontual para você bater o olho, tempo de prova, resolver a questão rapidamente. O CONARC, que eu já vou passar aí para você, mas adiantando aqui, que é o Conselho Nacional de Arquivos, ele tem por finalidade definir normas, visando também, aqui como diz o SINAR, a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Então, perceba que o SINAR ele vai implementar essas normas que são definidas pelo CONARC. Então, às vezes, em prova, tá lá, o SINAR tem por finalidade definir a política nacional. Não, o SINAR não vai definir, o SINAR vai implementar a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, visando aí a gestão, o gerenciamento desses arquivos, o fácil acesso desses arquivos, a preservação, então, desses documentos de arquivo, ok? E aí a gente tem os integrantes do SINAR, e o órgão central é o CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos, e a gente já vai falar dele. Calma aí, ele é importantíssimo. Mas quando na tua prova o examinador falar isso é competência do órgão central, ele está falando do CONARC, ele pode chamar o CONARC de órgão central, isso é bem comum de você perceber em questões de prova. Quem mais que integra o SINAR, então? O Arquivo Nacional, presta atenção aqui, já vamos falar também quem é o Arquivo Nacional, pera lá. E aí, olha só, a gente tem aqui o Poder Executivo Federal, Legislativo Federal, Judiciário Federal, e a gente tem os arquivos estaduais também do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, e DF, Federal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, pera lá, quando a gente fala aqui de executivo, de federal, deixa eu colocar aqui, executivo, legislativo e judiciário, o que a gente tem aqui? Olha só. Federal, estadual e Distrito Federal. Ok? Quando a gente fala de município, olha só, é somente executivo e legislativo. Município não tem judiciário. Ok? Tranquilo, né? Então, se você faz esse esqueminha dessa maneira, a gente já sabe que os arquivos Executivo, Legislativo, Judiciário, Federal, Estadual, DF, integram o SINAR, e Municipal, Executivo e Legislativo. Mas quem? Arquivo Nacional, além desses, o Arquivo Nacional, e tem como órgão central o CONARC. Isso aqui a gente vê em diversas questões de prova, então é importantão para a gente esse conhecimento, ok? E aí o CONARC,
né, que eu já estava falando aqui para você, já estava me adiantando, Conselho Nacional de Arquivos, né, órgão central, ele é um órgão colegiado. O que é um órgão colegiado? Tá aqui, ó. Órgão colegiado é quando se tem representações diversas. As decisões são tomadas em grupo. Por quê? Porque aí você tem experiências diferenciadas e o CONARC é esse órgão colegiado, então. Então, o CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, é um órgão colegiado instituído no âmbito do Arquivo Nacional, criado pelo artigo 26 da Lei 859, de 8 de janeiro de 91, que é uma lei muito importante, a gente vai falar muito dela, né, estudar bastante ela. E o CONARC tem por finalidade, então, definir a política nacional de arquivos públicos e privados. Isso cai bastante em prova, essa finalidade, então, do CONARC que está aqui. Olha, CONARC e SINAR. Então, o CONARC visa definir e o SINAR implementar a política nacional de arquivos públicos e privados. Gente, é uma palavrinha que muda o gabarito da prova, é uma palavrinha que muda aí a tua classificação, então presta bastante atenção nesse conceito aqui, ok? Então, CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, visa definir, né, a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, e o SINAR visa implementar, então, essa Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. A gente vai falar sobre competências deles e tudo mais, você vai ouvir falar, por isso que já está aqui na primeira aula, porque a gente vai falar muito no decorrer das aulas sobre CONARC, sobre SINAR, certo? E um conceito que a gente precisa ver também é do Arquivo Nacional. Tá? Então, compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos por quem? Pelo Poder Executivo Federal. Então, quem vai gerenciar, né, a gestão e quem vai recolher os documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal é o Arquivo Nacional. Essa palavrinha recolhimento, ela tem um conceito bem específico em arquivologia. Né? Os documentos recolhidos são os documentos que perderam o valor administrativo, contam a história da instituição, receberam o valor histórico, mas que a gente vai estudar isso em aulas posteriores, mas dá uma notadinha aí, recolhimento, para você prestar atenção nessa palavrinha, quando você for fazer aí a tua revisão, ok? Então, e também vai preservar, né, o Arquivo Nacional vai preservar, facultar o acesso aos documentos, né, facilitar o acesso aos documentos que estão lá sob sua guarda, acompanhar e também implementar a Política Nacional de Arquivos. Então, aí o Arquivo Nacional, esse conceito aqui também, de vez em quando, ele está em prova e a gente precisa saber, ok? Bom, então, aqui a gente viu vários conceitos iniciais de arquivologia, a gente vai continuar com esses conceitos iniciais, ver o que é arquivo, que também é muito importante. Não deixa de revisar a aula, principalmente esses conceitos do que é suporte, documento, SINAR, CONARC, a competência do Arquivo Nacional, isso tudo é muito importante para você. Já são, assim, assuntos, conteúdo que cai bastante em prova, ok? Então, a gente termina aqui essa aula, foi muito bom estudar arquivologia com você, conta aí para mim também. Legal, né? Você vai ver que a arquivologia é aquela disciplina que você vai amar, por quê? Porque você vai gabaritar as questões de arquivologia, você vai ficar muito feliz. A arquivologia é a disciplina que te deixa feliz. Bom, terminamos aqui, bons estudos para você e até a próxima aula.